Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Hoje nós vamos falar sobre o sacramento da unção dos enfermos, né? Muitas pessoas acham que o parente, né? Recentemente aconteceu comigo, né? De eu indicar um parente de um enfermo que estava hospitalizado, a unção dos enfermos, a pessoa, o doente, né, alguém, parente do doente, né, várias pessoas achou que a pessoa já estava para morrer, que antigamente falava sobre a extrema unção. O sacramento a gente recebe vivo. Eu já vi, né, tem uma amiga minha que ela recebeu a unção dos enfermos, ela estava na UTI, ela recebeu alta. Então, é o sacramento, né? Às vezes também o doente não tem condições de confessar. E o que acontece? Vai lá com a unção dos enfermos, os seus pecados estão doentes. Nós vamos ver aqui Jesus visitando, curando a sogra de Pedro, né? A própria unção dos enfermos também, poderíamos dizer, foi dada pelo próprio Cristo, né? Pelo próprio Cristo. Por isso eu sempre digo aos ministros da Eucaristia que incentivam seus doentes, né? Você que faz visita aos hospitais, você que tem um parente, incentiva a unção dos enfermos. Antigamente falava-se que era extrema-unção, a pessoa já ia morrer. Então eu vejo que hoje em dia muita gente deixa de receber o perdão dos seus pecados por medo. Simplesmente, né? Então vamos lá, vamos meditar a palavra de Deus. Por isso eu sempre digo aos ministros da Eucaristia, eles que têm um contato com o enfermo, vai visitar, chame o padre. O próprio catecismo da Igreja Católica, ele incentiva a gente a incentivar aos fiéis receberem a unção dos enfermos. Amém? Todo católico, principalmente nós que somos ministros da palavra, ministros de Eucaristia, ministros do batismo, tem que ter por obrigação o catecismo da Igreja Católica. Como que nós vamos conhecer a igreja que nós temos, principalmente os sacramentos, se a gente não tem o catecismo? Primeiro é a Bíblia, depois é o catecismo da igreja, entendeu? Depois outros livros, né, que vai te ajudar na sua caminhada. O Evangelho está em Lucas 4, 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com uma febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, porque foi para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus, né, ela diz assim, lá em Tiago, capítulo 5, que fala sobre o sacramento da unção, né? Não tem mesmo o nome, né? Mas a igreja vê aí o sacramento, né? Tiago, capítulo 5, 13 a 15. Alguém entre vós está sofrendo? O que está acontecendo com a sogra de Pedro? Estava com uma febre alta, né? Então
Então aqui diz: alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Alguém está alegre, entoe hinos. Alguém dentre vós está doente, mande chamar o presbítero, padre, o sacerdote da igreja, para que ele ore sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. E a oração feita da fé o salvará. Quantas pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, deixam de receber esse sacramento por falta de informação, que às vezes não é nem doente, mas às vezes é um parente. Ah, não, é extrema-unção, vai morrer. Calma, moço. A pessoa só recebe a unção dos enfermos viva. O sacramento da unção dos enfermos é uma graça que o Senhor nos concede por meio da igreja. A minha esposa teve que passar um procedimento, se eu não me engano foi no início desse ano, né? A mesma hora ela ficou internada, eu fui lá e pedi, liguei para o padre responsável do hospital onde ela estava. À tarde o padre foi lá, ungiu a minha esposa, entendeu? E no outro dia nós saímos do hospital, meu irmão, minha irmã. Então, o sacramento da unção dos enfermos é uma graça que o Senhor nos concede por meio da igreja. Para nós católicos, a oração de cura a unção tem muito valor, né? Como a gente viu aqui, né, na carta de Tiago, está alguém doente, deve recorrer à oração, né? Ao céu, é claro, né? Meditar, rezar o terço, e também aos médicos e tratamentos, como nós recomendamos à igreja, né? Como nós recomendamos à igreja, pois também esses são dons do Senhor para a cura. O sacramento da reconciliação, confissão, é o primeiro sacramento de cura. Depois dele, a unção dos enfermos, que antigamente era chamada de extrema unção. O nome mudou, ainda bem, né? Ficou mais suave, mas as pessoas estão lá no passado. Entendeu, meus irmãos? O nome antigo ainda espanta, porque parece um sacramento que sela a pessoa para a morte, como eu disse, né? O sacramento da unção dos enfermos, meus irmãos, minhas irmãs, é uma graça que o Senhor nos concede por meio da igreja. Tem uma vez, eu vou até citar o nome dela aqui, muito minha irmã, muito amiga mesmo, né? Fez aniversário esses dias, a Isaura. A Isaura ligou para mim quando a mamãe estava hospitalizada, né? E ela falou: você já fez a unção? Eu falei: não, Isaura, está dentro dos 6 meses. Aí a Isaura disse para mim assim: dentro desses 6 meses que a igreja pede, né? Antes de 6 meses, né? A sua mãe pecou? Eu falei: claro que sim, Isaura. Então, liga para o padre. Na mesma da hora, liguei para o padre, liguei para a secretaria, não para o padre, né? E ele foi lá e ungiu a minha mãe. A minha mãe precisava desta unção para descansar. Assim como a minha mãe trouxe os sacramentos do batismo, da Eucaristia, da Crisma, né? Da comunhão, né? Dos outros sacramentos, ela me incentivou quando eu era pequeno. Por que não eu, depois, você também que tem um parente enfermo, não incentivar os seus pais a recebê-lo? Então para com esse negócio de achar que vai morrer, né? Como diz Santa Teresinha, nós não morremos, nós entramos na vida. São os pecados. Quer dizer então que você prefere que o seu pai morre, que a sua mãe morre, seu filho, seu parente, sem os sacramentos da igreja? Sem a visita, né? O que Jesus foi visitar, foi lá ungir, foi lá curar. E Jesus hoje continua indo às casas na pessoa dos padres, do sacerdote, ungindo, né?
Então a unção dos enfermos, né? A unção pode ser ministrada para todos os doentes em perigo de morte e também para aqueles que vão fazer uma cirurgia delicada. Eu gostaria que você compartilhasse, principalmente para pessoas que têm alguém enfermo lá, para saber, meu Deus do céu, quantas pessoas se perdem por falta de conhecimento. Então o óleo deve ser de oliveira ou extraído de plantas onde há dificuldades para encontrar essa matéria. Normalmente o sacerdote leva consigo um recipiente com o óleo para que, caso há necessidade, faça uso dele. A unção é feita na fronte, nas mãos, se for possível, nesses locais é feita também em outra parte. Doença do corpo e da alma. A fórmula desse sacramento diz, né? Por esta unção dos enfermos e de sua infinita misericórdia, o Senhor venha em seu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, libertos dos seus pecados, ele se salve e, na sua bondade, alivie os seus sofrimentos. Que maravilha, meu irmão, minha irmã, que maravilha de sacramento, né? Porque alivia o sofrimento. E que grande sofrimento é o pecado. Que grande sofrimento passam tantos irmãos e irmãs nossos no corpo, na alma. Recorremos ao Senhor para que Ele sare e salve os nossos irmãos que estão doentes no corpo e da alma, né? Então, nesse caso de sacerdote, né, de sacerdócio, já vi Deus curar várias pessoas. Essa amiga minha, né, quantas pessoas, né, vi Deus curar e restaurar, colocar a pessoa de pé mesmo, né? Então, conhece algum doente no corpo e na alma? Indique, né? Indique um sacerdote, verifique-se na comunidade a celebração para os enfermos, avise a esse doente ou um parente próximo dele, não deixe essa graça passar. Amém? Você que não tinha essa informação, a partir de hoje você tem. Porque muitos católicos, muitos cristãos se perdem por falta de conhecimento. O próprio catecismo da igreja, né? Aqui o padre Márcio Prado, né? Padre Márcio da comunidade Canção Nova, que peguei, né, essas informações. Tá bom? Então, você tem um enfermo na sua casa, conhece alguém, conhece algum vizinho, chega para lá, você já... E não coloque esse nome extrema unção. Sacramento da unção dos enfermos. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te ilumine. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.